Visto pela internet que o assunto sobre a legalização do aborto tem sido muito feita nos últimos dias e eu acho super válido, tem que acontecer mesmo, mas nesses últimos dias tem acontecido por conta do caso da menina de 10 anos de idade que foi estuprada e engravidou por conta disso. E atualizando vocês sobre o caso dessa menina, o aborto já aconteceu e o tio dela já foi preso também. Então agora eu vou explicar para vocês como funcionaria uma possível legalização do aborto. E a legalização do aborto não é algo simples a se fazer, não é simplesmente uma mudança no Código Penal. Primeiro teria que acontecer uma emenda à Constituição, isso porque a nossa Constituição Federal tutela a vida e não a vida viável, e por ela tutelar a vida, o aborto logicamente é criminalizado, porém no caso brasileiro existem algumas exceções em que o aborto pode ser feito. Inclusive o caso dessa menina de 10 anos de idade estava totalmente dentro da lei. O que estava errado foi a justiça ter dificultado o acesso dela ao aborto, porque o aborto em caso de estupro não precisa de comprovação, não precisa de autorização judicial nem policial. Então, a justiça errou com esse atraso, com essa dificuldade que eles criaram para fazer o aborto nessa criança. Voltando ao processo de emenda constitucional que eu estava falando, esse processo é muito rigoroso e muito demorado, porque assim, é uma modificação na nossa Constituição Federal, e muitas vezes demoram mais de 2 anos para ser aprovada uma única emenda constitucional. E falando politicamente, o atual Congresso Nacional não vai colocar um assunto em discussão que tem grandes chances de não ser aprovado. E tanto o nosso legislativo como o nosso atual executivo são governos muito autoritários e muito conservadores, então com certeza esse assunto não vai passar agora. Depois de um possível processo de emenda constitucional, seria feito uma modificação no Código Penal. Eu particularmente acredito que ele deveria ser todo revisado e muitos artigos reformados, porque o nosso Código Penal, gente, é de 1940. Então tem muitas coisas ali que não se encaixam mais no nosso atual cenário. Então depois de todas as modificações necessárias no Código Penal, teriam que ser feitos projetos na saúde pública para que todas as mulheres tivessem segurança para fazer isso no próprio SUS. Sim, no SUS, porque isso tem que ser um direito de todas, e não de algumas que podem pagar pelo aborto. E como eu disse para vocês, a legalização do aborto é muito mais complexa do que esses minutinhos que eu fiquei aqui falando com vocês, mas essa discussão tem que acontecer mesmo, porque não é o tipo de coisa que a gente pode fazer às pressas, porque pode dar errado, e se der errado a gente vai acabar retrocedendo e não é isso que nós queremos. Então por isso que eu trouxe mais informações aqui para que vocês tenham consciência de como isso deveria funcionar. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários ou me mandar direct, fiquem à vontade e até o próximo vídeo.